Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo até você temas palpitantes para a evolução da consciência, atingindo o público no mundo todo, o que nos deixa muito feliz. Hoje abordando um tema muito importante, que é comentado e que carece de maiores esclarecimentos, à luz do esoterismo, da espiritualidade, que é sexo e espiritualidade. Afinal, são compatíveis, são antagônicos? Existe alguma forma de conjugação entre essas duas esferas que para muitos não deveriam ser conciliadas? Então, para tratar desse assunto, nós convidamos uma pessoa muito querida que já esteve algumas vezes aqui no nosso programa, que é a Melissa Lara, que é terapeuta integrativa, acadêmica de psicologia, enfermeira de profissão e uma grande pesquisadora, também é teosofista, e ela vem aí nos trazer alguns esclarecimentos com relação a esse assunto. Vamos então aprender juntos com ela. Tudo bem com você, Melissa? Oi, Jamil, tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver nos assistindo. É sempre muito legal estar aqui com você, Jamil. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E estou muito contente mesmo de revê-lo depois de um tempo, né? Aí quase 1 ano e 5 meses, mais, né? De 1 ano, nem me lembro mais. Mas é muito gostoso estar aqui com vocês. E eu espero poder contribuir, né, da melhor forma possível. Não sou detentora da sabedoria e nem de um amplo conhecimento, mas o suficiente para nós podermos trocar ideias. Com certeza, Melissa. Você é da casa, né? Você, pelo menos uma vez por ano, você tem que bater esse ponto aqui, porque você tem conhecimento para passar, né? Quero aproveitar para nossos amigos aí, espectadores, não se esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu like de confiança e acionar o sininho, que é importante para você ser avisado toda vez que a gente subir um programa inédito. Melissa, a questão da sexualidade humana, né, é um tema que gera N discussões ainda em pesquisa e assim, comporta múltiplos significados, múltiplas camadas, algumas inclusive até polêmicas. Como é que a gente, para dar um passo inicial, como é que você faria um apanhado, né, da sexualidade humana antes de a gente conjugar com a espiritualidade? Como é que a gente pode? Então, foi bom você falar como conjugar e como dar o básico, né? Na verdade, eu vou estar aqui conversando o básico do básico mesmo. Mas, às vezes, é esse básico que nós carecemos. Porque uma base bem firme, uma base bem clara, você consegue alcançar os outros entendimentos, né, Jamil? A questão é sempre da dualidade. Quando a mente transforma tudo em ambíguo e a dualidade chega, realmente aí nós não conseguimos conjugar mesmo. A espiritualidade, sexo, sexualidade, quando nós fragmentamos esses pensamentos, aí você não consegue mesmo. Mas para um bom entendimento, de forma mais didática, eu vou tentar separar mesmo, para ficar mais didático, mas lembrando que isso tudo acontece sempre tudo junto, né? E a questão da sexualidade, ela não está... Aliás, a questão toda é assim, a sexualidade não está longe da personalidade, ela não é algo diferente da personalidade, ela está integrada na personalidade. E ela vem através do corpo, a expressão dela é corporal. A sexualidade, vamos dizer assim, que é o jeitão da pessoa. Né? Às vezes o pessoal, o que é sexualidade? Ela não está vinculada necessariamente com o ato sexual, que é uma outra coisa. Assim como as pessoas fazem uma grande confusão, o que é nudez, o que é erotismo, o que é pornografia, sabe? As pessoas têm assim, bota tudo num saco só e não é isso. As coisas são diferentes, né? Elas são expressões diferentes do mesmo corpo, vamos assim dizer. Sexualidade, ela é uma parte integrante da personalidade. A questão é que entra o corpo, né? Porque para eu poder expressá-la, eu tenho um corpo. E o corpo físico, ele existe, ele é um corpo envolto às sensações, às pulsões. Eu vou falar muito de pulsão, porque é a minha área de estudo da psicanálise, então quem entende vai sentir um pouquinho isso.
Então, o corpo físico, ele tem esse arcabouço dos desejos, dos impulsos, da atração, da conexão física, essa necessidade do encontro com o outro, essa necessidade do pertencimento. Quando o outro me toca, é uma forma de eu sentir o meu próprio corpo, é um encontro comigo mesmo, não é nem um encontro com o outro. Então, é bem importante nós termos isso em mente, né? A busca de contato físico com o outro, não importa em que nível, se é só sexual, se é erótico, se existe o amor envolvido, não importa. O contato com o outro é uma forma de eu acessar a mim mesmo, de uma certa forma, porque eu me espelho no outro, eu me constituo no outro, o que o outro fala de mim, como ele se direciona, é a forma como eu me constituo. Então, isso no ser humano é muito peculiar. Claro, os animais têm o instinto, sim, eles têm o instinto deles de acasalamento, mas o animal, ele é autorregulado, ele se autorregula. O macho procura a fêmea quando ela está no cio, e nesse meio tempo eles não se procuram, né? Porque eles são animais, estão num outro nível lá de evolução animal. A questão é que quando vai para o reino hominal, a questão é o seguinte, existem os aspectos psicológicos. Quando eu busco o outro, eu estou também, eu estou no meu corpo pulsional, ela é uma dimensão mais psíquica, ela não é a sexualidade, ela não é anatômica, ela não é biológica e nem genital, ela é especificamente psíquica, ela é algo do meu comportamento. Então, a diferenciação nossa dos animais é justamente essa questão. Nós somos seres pulsionais, seres de vontade, de desejo, ela é uma parte da personalidade. Então, nós não nos autorregulamos como os animais, porque nós temos... Uma coisa que eu gostaria de aproveitar e te perguntar, Melissa, não sei se cabe agora nesse ponto do teu discurso. Sim. Que é uma coisa que... Você sabe que a sexualidade, pelo menos no âmbito religioso, ela sempre foi estigmatizada como um empecilho a ascese, né? Eu sei que você vai falar disso mais para frente. Mas no caso do ser humano, vamos chamar assim, a pulsão sexual, o desejo sexual, a sexualidade, ela é fundamental para o equilíbrio psicofísico do ser humano, ou o ser humano pode passar sem, como alguns sustentam? Então, com certeza, ele é fundamental para o nosso equilíbrio, ele é fundamental. Quando existe, veja bem, quando existe distorções da personalidade, isso vai refletir na sexualidade, um anda com o outro. Então, o obsessivo compulsivo, ele vai refletir isso na parte sexual dele, não tem como separar uma coisa da outra. A questão da igreja e toda aquela questão, né, do não pode e da culpa, né, aí é uma questão longa, mas a ascese, aquele que opta por não ter esse contato, ele está num outro nível, isso aí é bem complexo, porque vai depender de cada um, vai depender do que ele trouxe, né, de experiências de vidas passadas, ou ele reprimiu essa pulsão dele porque ele sente culpa, ou porque ele não sabe lidar. Então, os santos, né, que tem aí pela história afora, eu não tenho muito profundo conhecimento, mas eu acredito que foram pessoas que houveram etapas e etapas na vida deles, né? Tem uma frase que fala que o santo foi o pecador que não desistiu, né? Então, assim, eu acredito que eles passaram por muitas transformações pessoais até chegar onde eles chegaram. E isso nós estamos falando no nível lá longe, né? Mas nós podemos sim conjugar a sexualidade, conjugar a nossa expressão sexual junto com a espiritualidade. Mesmo porque a espiritualidade ela não é desconectada de nós. Nós somos seres espirituais, não somos seres materiais somente, né? É através desse ser espiritual que nós estamos aqui. Graças a ele é que nós estamos aqui expressando. Então, a questão toda é a mente. Se a mente ela divide, se ela julga, a mente é que produz a realidade da pessoa. Mas voltando ao assunto da sexualidade, ela não pode ser dissociada da personalidade, de forma alguma, né? Ela é um aspecto da personalidade e essa personalidade pode ser modificada. Se ela não for modificada, se ela está
num aspecto disfuncional, vamos assim dizer, né? Tem personalidades que realmente está disfuncional, está debilitada, isso vai refletir na sexualidade da pessoa, né? Então, essa dualidade que a mente vai criando, esse impedimento, esse excesso, né, de julgamento que nós vamos fazendo, essas conexões, porque nós somos sensações. Se a minha mente faz muita conexão com imagens, com, sei lá, tantas coisas, né, que vão estimulando externamente, realmente aquilo vai distorcendo cada vez mais, né? Então, a sexualidade, ela informa, ela que modula a personalidade. Então, para quem... a gente vai misturar o assunto várias vezes, não tem problema. Eu pensei em separar, mas já que você tocou no assunto, a questão é esse relacionamento entre a personalidade e a sexualidade. Então, isso é um ponto. Lembrar que as duas coisas estão juntas, elas são integradas e uma puxa a outra. O ponto da espiritualidade é justamente essas etapas. Então, se eu sei que eu sou um ser espiritual, ponto, né? A questão é, eu quero me aprofundar nessa técnica, eu quero encontrar uma dinâmica mais aprofundada, aí sim você vai aprofundar, aí existem etapas que você vai caminhar, e uma dessas etapas da espiritualidade é você entrar em terapia e entender a sua personalidade, entrar nesse trabalho relacional com a sua intimidade. Porque se você entra num processo de espiritualidade técnica, né, vou lá para um retiro, vou para a Índia, vou não sei para onde, vou entrar numa imersão profunda, e você entra nesse local sem uma experiência pessoal íntima sua, em termos da raiva, das projeções, das suas feridas, né? As feridas são profundas, tem pessoas que têm feridas muito profundas, e aí elas vão para esses retiros negando isso tudo. Então, aí se transforma numa distorção, se transforma em peso. E tem histórias, né, que os próprios mentores desses locais falam para a pessoa, olha, você vai ter que ir para o mundo, viver lá a tua vida primeiro, resolver essa questão aí, porque, né, tem alguma coisa errada, né? Então, existe uma coisa meio romântica, assim, meio idealizada sobre vida espiritual. Que isso foi lá na década de 60, 70, né, que é aquela coisa mística, e tudo pode, vamos transcender. Então, a espiritualidade naquela época era o quê? Era você transcender a sua mente para algo assim, totalmente longe, assim, né, aquela coisa mística. Hoje não, hoje nós estamos assim num movimento de enfiar, nós podemos ser seres espirituais aqui onde eu estou, aí onde você está. Né? Isso é interessante. A questão é que nível que você quer entrar nessa espiritualidade, é o nível a que vai dizer o tamanho do seu esforço. Não, eu acho fundamental isso que você está falando, porque, de fato, nós costumamos compartimentalizar e entender a espiritualidade como uma fase distante da nossa vida material. E é uma coisa só. Isso é fundamental fazer quando se trata desse assunto, Sim. né? A espiritualidade, ela está o tempo todo. Agora, o que é espiritualidade para você? O que é para mim? Um ser genuinamente espiritual é aquele que está em paz com ele mesmo, ele está em paz com a divindade, sei lá qual é a divindade dele, tem isso também, né? Esse Deus relacional, porque Deus é relacional. Qual é a sua relação com Deus? Qual é a sua relação com o divino? Às vezes as pessoas buscam essas práticas espirituais e elas nem se questionam qual é a relação dela com Deus. Quando eu falo Deus, não estou falando de igreja católica nem nada, mas essa relação dela com o divino. Qual é a relação dela com esse pai, o pai Deus, e esse pai dela, que é a autoridade? Porque nós temos essa autoridade interna em nós, né? Então, se a relação dela paterna foi disfuncional, foi precária, a relação dela com Deus vai ser igual, não muda, porque é uma coisa hierárquica, né? É vertical, né? Então, assim, essa é a questão. Fazer um movimento de técnicas espirituais, com respiração, retiros, jejum e blá, 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 e você não tocou nunca, em nenhum momento, nesse seu aspecto relacional com a sua vida divina, com Deus, ou sei lá o que, como é que você chama isso, com a sua filosofia de vida, é questionável. É um caminho perigoso, é frustrante. É, no mínimo, frustrante, você vai frustrar, né?
Então, assim, o comportamento sexual de uma pessoa, ele só pode ser entendido no contexto da personalidade dela, isso é um ponto. Uhum. Então, a pessoa que está em análise, assim, que ela vai... Eu sou muito da corporal também, né, do haitiano, então você vai entendendo a sexualidade daquela pessoa, ela nem precisa falar da vida sexual dela, pela personalidade dela, o jeito que ela se expressa, como ela enfrenta o mundo, quais são as neuroses obsessivas dela, quais os medos, né, aquele medo excessivo, o medo da vida, isso já fala da sexualidade dela, e às vezes a pessoa leva isso para a prática espiritual dela. Então, assim, a espiritualidade madura, ela é um outro lugar, ela está num outro lugar. Eu gosto muito daquele texto, a história lá do Banquete de Platão, que acho que você vai saber melhor do que eu, onde eu acho muito lindo, que é onde ele coloca o amor em várias escalas, né? As pessoas têm uma ideia de amor platônico, aquele amor ascético que está bem longe. Na verdade, não é. O que ele quis dizer são essas etapas do amor. E nós, cada um individualmente, entender que etapa que eu estou desse amor, que etapa que eu estou dessa sexualidade. É no primeiro degrau, né? Aí ele fala da beleza, a beleza de nós admirarmos a beleza na ética, a beleza das condutas. Enfim, aí o banquete, né, todo mundo fala um pouco lá, e cada um fala sobre o amor, o que é o amor, mas o Platão, ele traz essas etapas. E eu faço uma analogia, eu pessoalmente gosto de fazer essa analogia do banquete sobre o amor, também voltado à espiritualidade, né? Essas etapas, nós nos relacionamos com o corpo do outro, com o nosso próprio corpo, e olha, não estou falando de macho e fêmea, eu estou falando de um ser, né? Não estamos falando de gênero nenhum. É uma relação do outro e eu, não importa, né, se é eu outra mulher, se é o homem, não importa. Nós estamos falando da sexualidade, da expressão dele, e o como isso traz conteúdos, inclusive neuróticos, porque o ato sexual é um ato neurótico, segundo Freud, né? Então, assim, por isso nós temos que estar sempre muito antenados com nós mesmos. E como é que eu faço isso? Me trabalhando, buscando a ajuda de um bom profissional, para que ele entenda isso. Eu, pessoalmente, se fosse, assim, entrar numa vida genuinamente espiritual, entro lá no mosteiro e né, aquela coisa toda, eu faria uns bons anos de terapia, entraria em terapia, escolheria, né, a modalidade lá que eu quisesse, né, a abordagem, seja lá qual for, porque qualquer uma delas vai mexer nesse conteúdo, com certeza. Se você quer isso mais rápido, é a haitiana, né, a haitiana ela vai direto no ponto, de uma forma boa e tranquila, e aí depois você vê o que você quer fazer, né? Mas, você acha que o Dalai Lama não... Aí é que está a questão, a pessoa que quer ascender espiritualmente, ela tem que necessariamente abrir mão da sexualidade, quer dizer, não, vou entrar para o mosteiro porque é a única forma de eu ascender e isso implica em negar a minha sexualidade. Não, a gente não pode se iluminar tendo uma vida sexual ativa? Então, isso aí tem muitas controvérsias. Vamos pela lógica da coisa. Vamos falar de coisas espirituais usando a lógica, é ótimo isso, né? Mas a vida é cheia de paradoxo mesmo. Não tem como. Veja, a pessoa, quando ela começa a entrar nesse caminho de forma natural, aquela pessoa que ela tem uma atração mais pela meditação diária, ela cuida da alimentação, mas ela faz isso de forma extremamente natural, né? Ela busca isso, faz lá a sua prática meditativa, isso, e ela não deixa disso nunca, ela faz daquilo uma prática todos os dias, ela vai afirmando todos os dias, que aquela meditação, que aquela prática mental, física, né, e expressiva, ela está conseguindo perceber que tem mais suavidade dentro dela. É claro, se ela, vamos supor, quem faz jejum, por exemplo, né, quem já fez uma prática de jejum muito tempo, é claro, o jejum, o que ele faz? Você sai do teu corpo físico, desintoxica ele, fica lá os 7 dias só desintoxicando ele, e você entra no seu corpo, vai no nível, depois dos 7 dias, você vai lá no nível emocional, no corpo astral. Do corpo astral, ele vai indo, você percebe como ele vai galgando? Quando chega lá no astral mais próximo do búdico, ele já esqueceu ali os chakras inferiores dele. Já é algo natural, ele já não tem aquela necessidade. Por quê? Porque ele
O que a pessoa faz? Estou falando de uma prática de jejum, mas pode ser feita de outras formas também. Ele vai cada vez mais abstraindo e enxugando as necessidades dele. Não tem alimento, não tem alimentos picantes, não tem alimentos, nada. Ele não tem uma distração no degustar. E isso vai sutilizando essas vivências. Então, é uma coisa super natural. Aí, é claro, se você for entrevistar um monge que está há muitos anos no mosteiro, é claro, ele tem uma vida ali voltada para isso. Não há uma necessidade dele estar na vida mundana. E foi uma opção natural dele. Isso é importante, foi uma opção natural. Foi uma busca natural dele. Agora tem uma questão, tem aquele filme Samsara, que é um filme, ele está no YouTube, está na internet aí. O monge ficou em Samadhi durante 3 anos sentado dentro de uma caverna. Não sei se você assistiu esse filme. Sim. Ele ficou 3 anos sentado numa caverna lá, e aí tiraram ele de lá. E depois de 3 anos, 3 meses, 3 dias e 3 horas e não sei quantos minutos, aí ele voltou. Foi para o mosteiro. Lá pelas tantas, a vida dele foi voltando ao normal. Ele teve lá a experiência dele. O que aconteceu? Ele foi para a rua, num evento que teve, era no Tibete, isso foi tudo filmado lá no Tibete, e ele, no evento lá, estava como se fosse uma comemoração que eles estavam fazendo na rua, e tinha uma mulher amamentando uma criança, e os seios dela estavam para fora. Não estava todo o seio, mas estava uma parte. Aquilo não saiu da cabeça dele. Ou seja, e aí ele começou várias situações dentro daquilo. Então, a gente pode refletir o que aconteceu ali. Se nós formos para o lado mais aprofundado esotérico, o que aconteceu? Sei lá, o samadhi dele foi um samadhi com semente, né? Essa palavra assim. Mas o que aconteceu? Tinha algo ainda ali nele. Você viu? Ele ficou 3 anos isolado, em jejum. O corpo dele ficou quase todo deformado, as unhas imensas. Ou seja, quando ele viu aquela mulher, não foi a mulher que provocou aquilo nele, já estava nele, aquilo não saiu de dentro dele, entende? Você percebe como é complexo esse assunto? Eu achei esse filme fantástico, fantástico. E aí, enfim, não vou dar spoiler, mas assim, ele não deu conta, ele não lidou com aquilo, tanto que ele saiu do mosteiro, né? Ele conheceu uma outra moça e foi viver uma vida extremamente mundana. Quer dizer, ele precisou daquilo, aquilo ainda estava nele, com toda... E ele, assim, no filme, ele estava sendo esperado como o próximo Ponché ali da região, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque vai depender de cada um, né, Jamil? A espiritualidade, ela está em você, ela está em mim. A questão é o que eu faço nessa direção. Não estou dizendo que não adianta, não faz nada. Pode, mas o que é que eu estou fazendo na minha direção de sutileza na minha vida? Se eu tenho isso como meta, você pode ter isso como uma meta. Não, eu quero uma vida mais ascética, tudo bem, não tem problema, mas antes disso, olhe para você, veja as suas necessidades básicas, veja como você lida com as pressões dos estímulos externos no seu dia a dia. E aí você vai treinando, busca um mestre, um instrutor que seja bem instruído, né, que não fica lá nas aspirações todas, que esse é o grande problema. Não existe mais mestre, né? Os moicanos todos já foram embora, hoje é praticamente nós com nós mesmos, né? Então, assim, não há problema. Mas a espiritualidade madura, ela nos ensina a lidar com os paradoxos da vida. Se a espiritualidade que você está vivendo gera conflito e você nega o paradoxo, nega que o seu corpo tem sensações e fica sempre na ambivalência, alguma coisa está errada. Né? Isso é interessante, Melissa, porque a gente toma contato cada vez mais com notícias de pessoas que tinham uma vida monacal, né, monástica, e de fato não deram conta, ou saíram, ou foram para a clandestinidade, né, viver sua sexualidade. Exato. Isso é cada vez mais frequente, talvez por causa disso que você falou, né? Não trabalharam isso nelas, né? Exatamente. E aí, é porque as pessoas... Pode falar, Jamil. Não, eu ia te perguntar, embora seja um assunto um tanto polêmico, a questão da sexualidade gera tantos tabus, tantos preconceitos. Você acha que isso deveria existir uma educação sexual? A pessoa deveria ou não necessariamente? Ajudar a pessoa desde pequena a trabalhar
com isso? Porque muitas pessoas crescem sem qualquer orientação e as coisas vão acontecendo e... É assim, ó, o Reich, né, que é da terapia corporal, ele abominava esse termo educação sexual. Ele achava que a gente não se educa sexualmente as pessoas, elas são o que elas são. Bom, isso é o Reich, né? Eu concordo com ele em algumas partes. Eu gosto de usar a palavra orientação, né? Se é que algum adulto neurótico consegue orientar um adolescente na sua sexualidade, mas enfim, a gente faz o básico. Mas essa educação, ela realmente não existe. É que nem, lembra da meditação que eu já falei com você? Não se ensina ninguém a meditar, é como ensinar alguém a dormir, né? Porque isso é intrínseco em nós, é natural o silêncio em nós. Nós buscarmos o silêncio e a nós mesmos é natural, teria que ser natural, né? A questão é o seguinte, é que no Ocidente nós temos como disse o Freud, né? O aculturamento nos desumanizou, não, mas desnaturalizou o ser humano. Então a cultura tira a nossa naturalidade. Então nós tínhamos lá no século lá 19 a nossa interação com o meio adulto era vertical. Aí tinha o pai, né? E lá o pai era da nossa casa que mandava, era tudo vertical, ia de cima para baixo as ordens. Hoje não, as coisas estão na horizontal, não existe mais essa coisa vertical, quem manda, quem obedece, quem faz e quem não faz, né? E tem quem ficou neurótico, obsessivo e maluco por conta disso, porque prefere alguém mandando, porque fica mais fácil, agora está tudo muito assim, né, na horizontal. Então, essa educação que você falou, que eu prefiro dizer assim, uma orientação, né, trazer uma abordagem melhor, sim. No Ocidente, nós temos uma falha gritante, né? Nós temos essa herança, infelizmente, da igreja, da culpa, essa questão toda da culpa, as mulheres, né? Que o Freud foi atentando para a histeria, que foi somatizando no corpo, que as mulheres não tinham essa expressão natural nelas, elas tinham o papel pré-determinado e acabou, enfim. Hoje a histeria está de outra forma. A histeria hoje é porque é excesso de liberdade, não sabe o que faz, né? Mas essa orientação em relação à sexualidade, sim, eu acho que se fossem mais faladas e mais expressadas de forma mais tranquila, realmente nós não íamos ter esse problema, né? A questão é que o aculturamento, a cultura, o excesso desse aculturamento mesmo, né, sociocultural, ele vai nos impedindo realmente. Mas ainda hoje existe bastante tabu, sim, essa coisa do pode, não pode, isso não pode, masturbação sim, masturbação não, e aí fica aquela coisa como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Então, espiritualidade é isso, é você abandonar a rigidez, é você abandonar esse idealismo de descobrir, né? Então, você ser flexível, é você ter alegria, é você ser espontâneo. Você vê o Dalai Lama, você acha que ele não tem sexualidade? Tem! Olha a alegria dele. Olha como, não sei, faz tempo que eu não vejo, ele tá velhinho, né? Mas o Dalai Lama é uma pessoa alegre, feliz, estava sempre sorrindo. Ali já mostra uma sexualidade dele, sexualidade madura, uma espiritualidade madura, não tem rigidez, ensina a lidar com os paradoxos, né? Então, não tem assim... a questão é você olhar para si mesmo. Onde é que dói o seu calo? Onde é que te pega? Aonde que te pega na relação com o outro? E essa relação com o outro você vai levar para a tua relação com o divino, você vai levar para a tua relação lá no mosteiro. Você acha que você vai sair da sua casa e vai entrar no mosteiro, vai viver uma vida espiritual e vai ficar lá, teu ranço lá com a tua irmã, com a tua mãe, vai ficar. Não. Você vai projetar isso nos seus colegas monges, né? Você vai se tornar um problema lá dentro do mosteiro. Com certeza. Melissa, uma coisa interessante, antes da gente encerrar o programa, eu não sei se é a tua área de especialidade, mas algumas correntes veem ou utilizam a sexualidade, inclusive como alavanca para a espiritualidade. Estou falando do Tantra, né? Algumas linhas de Tantra, que nem todas utilizam a prática sexual. Você tem algum conhecimento com relação a isso? Olha, bem 1%, assim, o Tantra é uma das vertentes do yoga, até onde eu sei. Ele, assim, a questão é que quando ocidentaliza, né, Jamil? Ocidentalizou o negócio, deturpou. A questão é essa. Tantra, o próprio nome já diz,
extremamente, é uma trama, né, algo bem complexo a nível energético, e sinceramente eu aconselho as pessoas primeiro se familiarizar intelectualmente com o Tantra, porque no Ocidente, eu sinceramente, eu duvido que tenha alguém que realmente oriente de forma muito específica e muito idônea. E nós ocidentais, primeiro que nossos corpos ocidentais não estão preparados para receber um tipo de coisa assim. E segundo, a deturpação que existe. Enquanto a pessoa não entende o que é sexualidade, o que é personalidade, o que é o corpo dela e como que funciona, eu acho pouco provável que ela consiga entrar numa situação tão complexa assim. Não entendo nada de tanto, mas o que eu entendo é que eu prefiro ficar afastada. Sem É isso dúvida, que eu entendo. todo cuidado é pouco, porque há essa apropriação, essa deformação, né? E muitas vezes até uma comercialização, né? Exatamente. Então, tem pessoas ganhando muito dinheiro com essas promessas aí de final de semana e não sei o quê. Tem que cuidar muito com isso, né? Mas, para finalizar, é isso. Entra em terapia, faz, né? Vai lá ver o que pega em você, se conheça, entra em silêncio com você mesmo, anota, faz um dossiê e continua o seu caminho espiritual. Não tem problema algum. Ele pode perfeitamente andar juntos. Pode sim, com certeza. A questão é como você faz isso, aonde e o porquê. Isso é bem importante. Porque você pode sim ter no seu parceiro sexual alguém em que você tenha uma devoção, sim, ali é o início de uma devoção, com certeza né? É no outro que a gente vai devocionando o outro. Quando eu digo devocionar, não é se submeter, não é isso, mas essa devoção nele enquanto um ser humano, enquanto um parceiro que está ali compartilhando com você um momento tão específico, porque sexo, o ato sexual, nada mais é do que um esquecimento de si mesmo. É tudo que na espiritualidade nós buscamos, um esquecimento, uma abstração. Ali você está com a pessoa e você não lembra de mais nada, não tem mais nada em volta de vocês, né? De nós, não tem mais nada. É como um filme, assim, que tudo se abstrai. E isso é uma espiritualidade, é uma forma de meditação também, e que pode ser evoluindo, né? Pode evoluir para outros patamares. Olha, Melissa, você falou coisas muito bonitas e deu chaves muito importantes, quiçá todos que estão nos assistindo possam, né, usufruir dessas chaves que você passou, porque precisamos, né? Tem que desfazer todos esses equívocos, essas polarizações que não levam a nada, né? Você falou muito em integração, acho que é isso mesmo, né? Essa separação matéria, espírito, sexualidade, espiritualidade, isso tem que desaparecer para que haja uma coisa integrada, né, Melissa? Sim, o Krishnamurti, ele fala muito bem disso, e ele só fala assim, ó, o problema do ser humano, ele cria problema com tudo vira problema, sexualidade vira problema, a comida vira problema, a mãe vira problema, tudo vira problema. Por quê? Por conta da mente. O Krishnamurti, ele bate muito nessa tecla. A questão toda é a mente. A sua mente é que cria todos os problemas. Então, a gente cria problema com tudo. Por quê? Porque a mente é racional, ela é muito lógica, ou tudo ela tem que saber o porquê. A mente julga o tempo todo. Ela faz muitas coisas. E essa mente está onde? Está no corpo de alguém, né? No meu, no seu. A mente possui um corpo. E esse corpo tem uma personalidade, essa personalidade está engatada com outra coisa. Então, você percebe, assim, como nós vamos criando situações a partir da mente. Né? O Krishnamurti é a mente, é só isso, ele finaliza dessa forma. Vamos parar de criar problema, que está tudo na mente. Perfeito, Melissa, maravilhosa. Olha, a entrevista maravilhosa que você nos deu uma contribuição oportuna, importante. Faz tempo que a gente queria trazer esse tema para o programa, tratado por uma pessoa competente. Eu estou colocando teus dados aí para aqueles que quiserem entrar em contato com você. Sim, lembrando claro. que você é terapeuta integrativa também, né, Melissa? Você trabalha com que Sim, técnica? Eu tenho um espaço de yoga, né? E hoje eu estou pegando, assim, a gente está, claro, naquele ritmo, né? Atendo 4 pessoas, assim, na sala, quando são turmas, e individualmente também com a terapia corporal. Perfeito, então. Mais ou menos isso, dentro da yoga terapia, né? Porque o meu trabalho é dentro da yoga terapia. Perfeito. Recomendo que vocês procurem a Melissa, porque a gente já conhece a seriedade do trabalho dela e vocês viram pela entrevista, né? Uma pessoa equilibrada, íntegra, com conhecimento e que, não, é verdade, Melissa, e que passa oferece
partilha, né, esse equilíbrio com os outros. Vale a pena mesmo você conhecer o trabalho dela. Ah, muito obrigada. Você também, querido. Gratidão por estar aqui com você e com esse pessoal maravilhoso aí. E vamos juntos para mais temas importantes. Você voltará ao programa, viu, Sim, sim, Jamil, estou à disposição. Perfeito. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, esperamos que você tenha gostado, assim como eu gostei do programa. Lembre-se novamente de se inscrever, de acionar o sininho, deixar o seu like. Lembrando que você pode ser membro do canal Realidade Fantástica agora. Veja como na página inicial do canal. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.